Boa noite, bem-vindos, bem-vindas mais, a mais um Sangue. E hoje o tema, né, que a gente sugeriu foi a mente. E como toda palavra, ela evoca, né, um significado. Ela está querendo, então, dizer alguma coisa, né? Apontar para alguma coisa. E aí, quando a gente ouve, né, a mente, essa palavra, a gente acha que está entendendo o que essa palavra quer dizer, né? Então, a primeira questão que a gente deve se voltar é o que realmente quer dizer, para onde essa palavra está apontando, né? Qual a dimensão real disso que ela está apontando? Então, para começar aqui hoje o satsang, eu busquei, né, a etimologia da palavra mente, né? A etimologia, então, é uma palavra que vem do latim e ela quer dizer pensamento, razão, né? Mens, né? Do latim, mens. Sana in corpore sano, né? Tem aquela frase, né? Latina. Então, se a gente for também comparar com essa etimologia, não é só isso, né? A mente não é só um pensamento, não é só a, os pensamentos, né? A, a, os pensamentos surgindo, desaparecendo. Então, também tem uma diferenciação legal para a gente fazer entre mente e cérebro, né? Cérebro, então, seria o órgão físico, né? E a mente seria um fenômeno incorpóreo, não físico, né? Que ele estaria, não seria bem um órgão, né? Mas algo que estaria ligado ao cérebro. A ciência hoje não tem uma definição unânime sobre isso, que o cérebro estaria produzindo a mente, né? Há há uma lacuna aí, que não se sabe, né, pelas experiências de quase morte, as funções cerebrais também cessam e depois a pessoa retornando, né, o organismo retornando, o, a mente está presente novamente, né? Então, inclusive, o Nisargadatta fala, né, sobre isso, em uma situação muito assim rara, que ele fala sobre o que acontece depois da morte, uma pergunta que foi feita para ele, ele fala: o sonho continua. Então, isso faz uma alusão à possibilidade da continuidade da manifestação, né? E a mente também continua nesse sentido, né? No caso do perecimento do corpo, a mente continuaria, né? Então, o que continua? A mente continua. E aí a gente acha que sabe o que é a mente, né? Exatamente, o que a doutora Lilian está falando. Nas experiências de quase morte, mesmo sem atividade cerebral, existe a mente persiste, porque retornando, né, Lilian, do coma, e havendo novamente a atividade cerebral, a pessoa está lá, né? Não deixou de existir, né? Então, isso vem no sentido de
confirmar que a mente é independente do corpo ou independente do cérebro, né? Que é algo que se manifesta de forma independente, mas ao mesmo tempo incorpórea, né? Ela não pode ser localizada, ela não é um objeto. Então, isso é muito importante a gente trazer aqui. Quando a gente fala mente, parece que é um objeto, porque toda palavra, no fundo, está invocando um conceito, né? Então, a gente tem a facilidade de entender o significado dos objetos, daquilo que é físico, né? Cadeira. Então, você aponta o que é uma cadeira, você aponta o objeto físico. Então, é fácil, o significado é tangível, né? É objetivo, ele está lá presente. Uma mesa, uma cadeira, uma casa, né? Um carro. Então, é fácil você conceber, né? O objeto está no mundo dos fenômenos, né? Surgindo assim de uma maneira concreta. Mas a mente, como é algo não localizável, mais presente, ela está presente no caso como até como consciência, né? Não tem como a gente dividir o que seja mente, o que seja consciência, o que seja percepção, o que seja o que seja mente, o que seja atenção e o que seja mente, né? Então a gente tem a mania de ah, dividir essas coisas, né? Achar que isso é possível, essa divisão é possível, que o pensamento pode ser acontecer ou se manifestar fora da mente ou fora da consciência, né? Não tem como também fazer uma divisão entre consciência e mente. E não pode também a gente dizer que a mente acontece dentro da consciência, porque aí a gente também estaria fazendo uma divisão, né? Onde que começa a consciência e onde termina a consciência e começa a mente, né? Então, não há um território específico que possa abranger somente a consciência, né? Então, acho que isso também é um equívoco, né? É um equívoco, porque a gente fala de uma forma muito fácil, perdão, mente, consciência, percepção, atenção, como se fossem coisas distintas. Porque a gente está tratando cada uma dessas, entre aspas, coisas como um objeto, né? Então, isso a gente tem que colocar isso de uma forma muito clara, né? Mente, percepção, consciência, né? O que vem a ser, né? E onde nós estamos no meio disso tudo, né? Então, é aí que a gente tem que se debruçar mais e analisar melhor, né? Porque isso que a gente fala de uma forma muito fácil, não é, na verdade, conhecido, né? Não é algo que nós possamos apontar, né? A gente não consegue mostrar, por exemplo, aonde se localiza essa mente, né? É um exemplo clássico quando o Ruiko, né, o primeiro discípulo do Bodhidharma, tem uma história bonita, né, sobre o Bodhidharma, que é o primeiro patriarca, né, Zen da China, né? Quando ele sai da Índia e vai para a China, ele está numa caverna meditando durante 9 anos. E aí vem uma pessoa, fica na porta da caverna, e ele não atende. E aí ele passa a primavera, passa o verão, tal, e no inverno muito rígido, de repente o Bodhidharma vê um sangue caindo na neve.
a neve sendo tingida de vermelho, né? E aí o Bodhidharma entende que é uma busca muito verdadeira, né, daquela pessoa e dá atenção para ele, né? E aí ele vem a ser o primeiro discípulo do Bodhidharma, que é Ruiko, né? Daí ele diz: o que que você quer, né? Aí ele fala: olha, eu gostaria, mestre, que o senhor pacificasse a minha mente. Então o Bodhidharma pergunta: mas aonde está a sua mente? E aí o Ruiko responde: eu não consigo localizá-la, eu não sei onde está essa mente. Então o Bodhidharma fala: então ela já está pacificada. Né? Essa foi a resposta de Bodhidharma. E no momento em que ele responde isso para Ruiko, Ruiko desperta, né? Atinge o despertar, né? Ou seja, cai o falso, né? Ele se livra da ignorância, né? De ver as coisas como elas não são, ou seja, das coisas separadas, divididas, né? Onde está a sua mente? Né? Então, eu vejo aqui exemplos na espiritualidade, de uma forma assim, um pouco displicente, as pessoas falam: ah, mas isso é da mente. Então, que mente que eles estão se referindo? Onde está essa mente, né? E parece que é algo muito conhecido, muito fácil de encontrar, né? Localizar. Isso é do ego. O Zen, ele coloca de uma forma didática o que está surgindo no momento para você conseguir identificar. Ele coloca isso, né? Particularmente o Shuryu Suzuki, que é o mestre que escreveu Mente Zen, Mente de Principiante, ele coloca como mente pequena ou mente limitada. E o que é essa mente limitada? É limitada ao que está sendo produzido naquele momento. Exemplo: se você começa a pensar muito, muitas imagens, muitos comentários, muitas vozes surgindo na cabeça, o que é isso? Uma mente discursiva. É uma mente que fica falando. Na verdade, ela não é uma mente, mas é algo que está surgindo ali naquela forma. Então, para dizer de uma forma didática, né, há uma manifestação discursiva, porque ela não pode também ser apontada, localizada, porque ela é incorpórea, né, ela não é física, mas isso provoca uma perturbação. Então, quando há esses comentários mentais, né? Então, você pode identificar a mente discursiva, identificar os comentários, e aí, quando você identifica esses comentários, você não está mais nos comentários. Como aqui hoje, né? Quando a gente abriu a meditação, naquele programa que eu passei para vocês, né? Que é o Insight Timer. Até vou ler assim: é necessário sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não saímos de nós. Isso aí é o José Saramago que falou, né? Naquela obra dele, A Ilha. Então, não nos vemos se não saímos de nós. Isso também clareia esta isso que a gente está tentando passar, né? Então, você saindo da situação, você consegue ver a situação. Como a Jocobeck também fala, né? Que ela viu uma moça organizando um vaso, né?
um buquê de flor num vaso. Daí ela ajeitava o buquê de flor, depois ela dava 2 passos para trás e olhava o vaso e olhava aquele buquê como um todo, aquele arranjo de flor como um todo. Então é isso, né? Ah, como que você consegue se livrar dessa mente discursiva? Dando 2 passos para trás, né? E conseguindo visualizar, né? Perceber a mente discursiva acontecendo, né? Você só sabe que é uma ilha quando você sai da ilha e consegue ver a ilha de fora, né? Então, porque se você está dentro da ilha, você vai numa praia, você vai numa outra praia, mas você não vê a ilha como um todo, não é? Então, você pode também estar interpretando errado. Você pode estar interpretando que você está num continente, não é verdade? Então, é muito até simples isso, né? Mas é muito profundo isso também, tá? Então, essa mente que a gente chama mente discursiva são exemplos de pequena mente. Mente, por exemplo, orgulhosa, é quando tem aquela sensação, né, de orgulho, aquele sentimento de orgulho. A mente raivosa é outro tipo de mente. A gente pode chamar a mente, né? Mas é só para apontar, né, que aquilo está em andamento, aquilo está surgindo, aquela emoção está surgindo, né? A mente de avareza, a mente egoísta. Então, isso tudo a gente consegue perceber, tá? E também tratar isso com equanimidade, né? De uma certa distância, não tá tão preso por esses sentimentos, mas também não deixar de percebê-los. Então, por que que é equânime? Porque ele tem o posicionamento ideal, é olhar a ilha de um posicionamento ideal. Você não pode estar tão afastado da ilha, porque você não vai conseguir ver a ilha. E também não pode estar dentro da ilha, que você não vai perceber que é uma ilha, né? Então, é um ponto ideal de localização, uma equanimidade, né? Ah, inclusive, para você conseguir discernir o que está acontecendo ali em termos de emoção, de sentimentos, né? Não negar propriamente isso, mas tentar, de uma forma assim equilibrada, né? Já que você está conseguindo ver de fora, não está envolvida ou envolvido nisso, adotar uma outra postura, né? Uma outra condução, um outro padrão. Quando a gente está falando de mente discursiva, a gente está falando de um padrão discursivo. A gente está falando de um padrão de sentimentos perturbadores, né? De emoções perturbadoras. Então, toda vez que isso está ativo, a gente consegue identificar. Não me pergunte como, porque daí vai surgir aquela questão, né? Mas é a própria mente que identifica a mente discursiva. A gente pode dizer que é a própria mente, mas não a mente discursiva. É um outro tipo de mente que consegue perceber a mente discursiva porque ela não está discursando, ela não está no mesmo movimento. Quando você está no mesmo movimento, a mente se apresenta discursiva o tempo todo, você não tem esse distanciamento, como que você vai perceber que aquilo é uma mente discursiva? Você está dentro da mente discursiva. Então, aqui cabe de novo o exemplo do Saramago, né? Se você está dentro da mente discursiva, você não tem uma distância suficiente para conseguir perceber a mente discursiva. Então, você tem que estar uma localização, entre aspas, equânime,
nem tão perto, nem tão longe. Tem que haver uma harmonia, né? Um equilíbrio. É para você distinguir o que é mente discursiva e o que é mente não discursiva. Mas aí, enquanto eu estou falando, a gente começa a cair na tentação de tornar isso um objeto, tá? Sempre lembrando que isso não é uma coisa, não é um objeto, né? É algo que surge como um fenômeno, um evento. Vamos chamar mais de evento, né? Agora a Lili está falando aqui, o que percebe a mente discursiva seriam os pensamentos associados à interpretação. Lili, fala um pouco que eu não peguei aí, não. Pensamentos associados à interpretação. Diga. Porque a mente, ela é formada por pensamentos, né? E também pelas interpretações que a gente faz, né? Pelos conceitos, certo? Então, os conceitos seriam também pensamentos? Pensamentos acreditados, né? Então, mas elas surgem como fenômenos, são fenômenos surgindo como pensamento. O que são pensamentos? Vamos lá. Como que os pensamentos se apresentam? De que forma eles se apresentam? Discursiva, na forma de verbal, né? É uma voz, não é uma voz se propagando no espaço, mas é uma voz na cabeça, dentro da cabeça, né? E através de imagens. O pensamento, a Jogobeck que fala também chama emoção-pensamento. Emoção, tracinho, pensamento. Porque, ou pensamento, emoção, né? O pensamento, ele vem junto, a emoção vem no pacote. E você não está pensando e falou, agora eu vou sentir raiva, agora eu vou sentir, né, tal coisa. Por quê? Isso vem involuntariamente. O pensamento também surge de forma involuntária. Se a gente for olhar, você começa a meditar, por exemplo. Você começa a respirar com olhos fechados, tal. Daqui a pouco surge um pensamento. Não é você que falou, eu vou pensar nisto, né? Porque você fala, eu vou pensar nisso, já é um pensamento também. Então, aqui, ó, vamos de novo na pergunta. O que percebe a mente discursiva é mais a percepção mesmo, livre de pensamentos, né? Não ela não está afirmando nada, ela não está criando nenhum discurso. Ela não está falando, ela não está verbalizando. Verbalizando, eu tô me referindo a algo mental, né? É uma voz na cabeça. Então, ela está na cabeça também, entre aspas, porque ela não tem localização, né? Então, vamos lá. Olha, percebi, né? Quando você fala percebi que eu estou assim, uma verbalização, né? É um pensamento. Mas a percepção aconteceu antes disso. Na verdade, é uma interpretação da percepção ou uma conotação da percepção. Nossa, né? Porque veja, se você acha algo bonito, se você acha, por exemplo, um pôr do sol bonito, o sentimento de beleza acontece antes da verbalização. Se achou bonito, é um sentimento, não tem pensamento nenhum, né? Não tem verbalização nenhuma, é só uma percepção da beleza. O sentimento que a beleza surge não é, vamos dizer assim, não está sendo interpretado. De repente vem e a gente coloca um carimbo assim: nossa, que pôr do sol bonito. Aí a gente está. Isso é um discurso, isso é um comentário, né? E como a gente está muito condicionado a fazer esse tipo de comentário, a gente acha que a gente tem que confirmar algo que é bonito, ratificar a beleza das coisas. Porque se a gente não fizer isso, parece que as coisas em si não são belas.
Elas precisam da nossa confirmação para serem belas, né? Nosso ponto de vista é isso? Você falar? Aprovação. Aprovação, exatamente, né? Então, o que que surge aí? Um padrão. Esse padrão de se eu não interferir, aquilo lá é como se não existisse. Então aí vem uma tendência nossa de achar que a gente é como o rei Midas. Lembra do rei Midas? Tudo que o rei Midas coloca a mão vira ouro. Só que a gente, tudo que a gente coloca a nossa percepção, né, existe. Como se o que a gente não percebesse não existisse, né? Então essa aí, Porque o mundo, fala, posso falar? vai lá. Porque o mundo surge daí mesmo, né, Maurício? Só existe porque tem o pensamento e a percepção, né? O Os órgãos seu dos mundo, né? sentidos. O seu mundo, o meu É, mundo, o meu o mundo. mundo de É. cada um de nós, interpretado por cada um de nós, né? Mas a gente também esquece que existe um mundo aonde a gente não acessa, né? Um mundo que a gente não está acessando, mas continua existindo, né? Eu achei legal, coloquei no grupo também lá uma foto da Terra, né? Você viu? Não sei se você chegou a ver, Lili. Não. É uma foto da Terra. Aí tá escrito Ah, assim: a Terra com você. sim. Aí depois tem uma foto da Terra igualzinha. Aí fala: a Terra sem você. Quer dizer, é a mesma coisa, né? Aí depois tem uma foto da Via Láctea. Aí tá a Via Láctea com a Terra. Aí uma foto igualzinha, a Via Láctea sem a Terra. Aí depois tem uma outra foto maior, né? O universo com a Via Láctea. Aí uma foto igualzinha, o universo sem a Via Láctea. Caramba. Então, é aquilo, né? A gente constrói a bolha de realidade a partir da nossa percepção, ok. Mas a gente é, despreza tudo que existe que a gente não toca, né? Como o Rei Midas, né? Que a gente não está validando, na verdade, né? Então, veja, por mais gente que a gente conheça, e com o advento aí da internet, que a gente está se conhecendo, senão talvez nós não nos conhecêssemos, né? Pela distância de cada um aqui, né? E o que que acontece? Quantos bilhões de pessoas tem no mundo que nós não conhecemos e não vamos conhecer? Elas não existem por causa disso? Quantas pessoas tem no nosso país, né? Na sua cidade, na sua região, que você não conhece. Então, se a gente for olhar o nosso mundo, né, o nosso mundinho, ele é muito pequeno, mas ele é proporcional à nossa percepção. Então, a gente tem que medir também, entre aspas, né? Tem que saber que a gente não está abarcando, né? Que isso não abarca tudo que existe, né? Que a existência é muito mais grandiosa, né? Muito mais vasta. E, e o que, que é que isso aí nos traz também, né? Que a gente não tem como conhecer tudo. E a gente achar que a gente conhece a nossa mente, que a gente conhece a origem e o final dos pensamentos, né? Da onde vem o pensamento? Segundo o Suzuki, né? O Shunryu Suzuki, ele fala, a gente tem que ter é, uma postura de paz, de tranquilidade em relação ao nada. Porque tudo vem do nada e desaparece no nada. E o que que é esse nada? O desconhecido. O nada aqui não é um objeto, é algo que não se pode definir, tá? Então é algo inconcebível.
tudo surge desse inconcebível e desaparece nesse inconcebível. E aí a nossa percepção, a percepção de cada um de nós, é limitada a o que está surgindo e desaparecendo para nós. O que está surgindo e desaparecendo para você aí, né? Ou para os outros que estão aqui, ou para as pessoas que não estão aqui, é totalmente diferente, né? Então, daí a gente tem uma noção maior da imensidão das coisas, da vastidão das coisas. Então, isso é muito bonito também, porque aí vem um outro tipo de mente, a mente aberta, que é a mente do principiante que o Suzuki está falando. A mente do perito, a mente daquele que conhece, é uma mente fechada, porque ele já delimitou, ó, isso aqui é assim, 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 fechou. A mente está fechada. Então, ela não está aberta às novas descobertas, né? Às novas experiências. Então, é uma mente que fechou. Então, ele coloca que a gente deve ter sempre essa mente de principiante, que é uma mente inacabada. Também tem essa conotação, né? Porque se você começa alguma coisa, né, Lili? Você vai se colocar como alguém aberto a aprender. E tudo que você está aprendendo, você tem uma noção que não acabou de aprender. Ainda vai falta coisas para aprender, né? Ah, vou começar uma aula de dança, vou começar uma aula de inglês, uma aula de qualquer coisa. Você vai estar sempre aberta a sempre ouvir da mesma forma que você não está dominando essa matéria. Então, o Suzuki coloca essa mente aberta de principiante, ela tem uma vitalidade e ela tem um frescor, né? Por ela estar aberta, ela está receptiva, tá? Então, é a mente de principiante que ele fala. Porque tudo aquilo que vem, você está aberto a receber. A mente de perito, ela é resistente. É difícil de você penetrar essa mente, porque ela já tem as verdades próprias ali, uma mente fechada. Então é legal sempre a gente a mente que o próprio Sócrates traz, né? Quando ele traz o não saber, ele está então sempre na posição, na postura de receber ensinamentos, né? De receber novas experiências. Então, esse não saber é aberto, é a mente de criança também, né? Exatamente. A mente totalmente infinita, né? Então aí a gente chama de, a gente não, o Zen, né? O Suzuki chama de a grande mente, a grande mente. Grande talvez tenha algum tipo de limite, né? Ou a gente pode chamar a mente universal, mente que ela tem uma totalidade, ela abarca, não que ela tenha capacidade de abarcar todas as coisas, mas ela é receptiva a todas as coisas. Então aí não está delimitando tamanho. Aqui nós estamos dizendo do padrão da mente. O padrão de uma mente aberta de principiante é o padrão da mente universal. Porque todas as coisas são possíveis na mente universal, né? Por exemplo, numa mente estreita, não cabe toda a diversidade que a natureza produziu. E se a gente não tivesse esse contato, por exemplo, existe um animal como um elefante, existe um animal como a pulga, existe um animal como o canguru, existe um animal como um gorila, existe um animal como um ser humano, né? Um homídeo, né? Um primata como um ser humano. Tudo isso é inconcebível se você não tem uma experiência direta sobre, né? Porque você chegar em um local onde ninguém conhece um elefante, por exemplo. Um elefante é um animal assim, se a gente for descrever, as pessoas podem dizer, não, mas isso aí é algo que é impossível, né, existir.
Então, a mente da própria natureza, vamos falar assim, ela é uma mente totalmente aberta, capaz de ter toda essa diversidade, né? Que é muito louco. Capaz de ter florestas, montanhas, mares, desertos, no mesmo planeta, né? Então, isso é a mente, né? Então, isso aí não tem tamanho, a gente pode chamar como o tema de hoje, a mente. Isso é a mente, que não tem, que não é um objeto, não tem delimitação, né? Que aponta para algo que é totalmente inconcebível, mas que está aqui, né? Que se manifesta, que que não deixa de ser a gente, que é a gente mesmo, né? E aí não tem uma tentativa de entender o que seja isso, mas a gente pode sentir o que é isso. Então, isso que é legal, né? Isso que é bonito. Então, vou trazer, ó, algo que vai clarear um pouco o que a gente está falando. A mente grande, na qual devemos confiar, não é algo que se possa experimentar objetivamente, que é o que a gente está falando. É algo que está sempre com você, sempre ao seu lado. Seus olhos estão junto de você. Por isso, não os pode ver. E seus olhos não podem ver a si próprios. Porque está muito junto, né? Está junto demais. Os olhos só veem as coisas externas, os objetos. Se você reflete sobre si mesmo, esse si mesmo já não é o verdadeiro si mesmo. Quer dizer isso, né? Ele se transforma num conceito, numa ideia. Porque aí você tenta entender o que é o si mesmo. E daí você não vai ver que isso não é o verdadeiro si mesmo. Você não pode projetar a si mesmo como alguma coisa objetiva para pensar a respeito. A mente que está sempre ao seu lado não é apenas a sua mente, é a mente universal, é como a gente falou aqui, né? Sempre a mesma e não distinta de qualquer outra mente, não diferente, né? Aí ele fala, é a mente zen, é a grande, grande mente. Então ele fala assim, ó, é a grande, grande mente. Está em qualquer coisa que se vê. Sua mente verdadeira está sempre com tudo quanto se vê. Embora você não conheça sua própria mente, ela está ali. No exato momento em que você vê alguma coisa, ali está ela. Isto é muito interessante. Sua mente está sempre com as coisas que você vê. Assim, essa mente é ao mesmo tempo todas as coisas. Então, olha que coisa linda, né? Que também não dá para entender, não tenta ficar entendendo. Porque essa tentativa de entender reforça a ideia de que tem alguém que pode entender as coisas. E aí, na tentativa de entender, você deixa de viver. Porque aí você começa a se envolver com a mente discursiva. Porque durante esse processo do entendimento, as tentativas e os pensamentos começam a se defraglar, né? Porque aquela história do ganso da garrafa. Como é que você quer entender o que é o ganso na garrafa? Resolver essa questão, né?
quando o Zen também propõe koans, né, que são questões que desafiam a lógica, desafiam o entendimento, na verdade, o koan serve para quebrar essa lógica, para quebrar a tentativa dos entendimentos, porque a mente discursiva fica louca. Você começa a querer entender de qualquer jeito e não consegue entender. E aí é que quando você começa a desistir desse artifício do entendimento, você vê que não é necessário entender, você já é aquilo, né? Você já realizou isso, né? É como o próprio Bodhidharma trouxe, né? Quando eu mencionei aqui. Eu quero pacificar a minha mente. Aí ele fala, ela já está pacificada. Você já é a mente pacificada. Isso que ele quer dizer, né? Esse envolvimento da mente discursiva, da mente opressiva, da mente que está emocionalmente sofrendo, no fundo, acontece da mente que já está pacificada. A mente pacificada, nesse sentido, ela é o espaço. É como o céu, como o espaço, né? O céu azul. E aí, um evento que esteja acontecendo no céu azul, que é onde a gente vai lá, a pequena mente, ela restringe todo o espaço a este evento. Por exemplo, uma nuvem carregada de chuva, né? Um exemplo, né? Uma nuvem pesada, uma nuvem onde raios estão, trovão, raios, né? Estão se manifestando. E aí a gente fica preso nessa nuvem. É isso que é a mente, a pequena mente. Ela é presa num fenômeno, né? Ou no discurso, ou numa emoção, né? Agora, onde a mente, a nuvem carregada se manifesta? No espaço. Então, esse espaço é a grande mente, é a mente universal. Então, se você percebe que essa nuvem carregada se manifesta no espaço, sua mente já está pacificada, porque a essência desse espaço é paz. Por quê? Porque não há aí nenhuma perturbação, né? Nenhuma instabilidade. É como eu perguntar para vocês, né? Onde está a instabilidade no espaço? Aponta para mim aonde está a instabilidade, o que é instável no espaço. Se o espaço é único, não tem como você apontar alguma porção do espaço onde há uma instabilidade. Não há isso no espaço, porque não é da natureza do espaço a instabilidade. Então, não é da natureza da sua mente universal, a grande mente, a perturbação. Não é da natureza. Não é do padrão da mente universal a perturbação. E como ela, né, como o Suzuki falou, ela está em tudo, então essa possibilidade de você estar sempre percebendo a mente universal, ela é aberta a todo momento, ela está aberta a todo momento. Então é isso, meus queridos, a mente é essa. Nossa mente universal, nossa grande mente, que não conhecemos, que não sabemos o que é. Isso que também é muito bonito, né? Porque a gente não precisa saber o que é, não precisa entender para sentir. Fala, Leide. O Maurício, engraçado que Hum. hoje eu li lá no grupo, porque estava tudo tão corrido, eu li que o tema era medo, sabe? Ah, Aí corri, que eu tinha um compromisso, corri para poder chegar em casa, para poder participar. Falei, poxa vida, vou chegar atrasada. Nossa, eu queria tanto esse tema. Aí que eu fui me ligar que o tema era mente. Mas eu vou falar uma coisa para você, como valeu a pena
sabe? Ah, É impressionante, né? Assim, como que você fala da sintonia? Você usa um termo, hum. sincronicidade? Equanimidade. É sensacional isso, entendeu? O Aham. quanto eu precisava ouvir na realidade sobre isso, sobre a minha mente. Isso. É, foi legal, porque o medo, né, também é um tipo de emoção que surge nessa mente pequena que o Suzuki está falando, a mente limitada. A mente pequena e limitada, ela se sente isolada. Então, por isso que ela está sujeita à emoção do medo. Porque aí está dizendo pequena, né? A mente que tem uma limitação, né? Que ela quase que parece que pode ser localizada, né? Então, o medo ele surge a partir do sentimento de desamparo, de insegurança, né? Que a gente está falando às vezes aqui no satsang. E aí aquilo, ele não é nenhum pensamento. Ele pode vir, né? Ele pode, um pensamento pode ser o gatilho, por exemplo, do medo. Mas quando o medo entra, necessariamente ele tem que estar num lugar pequeno, um lugar limitado, senão ele não consegue sobreviver. Então isso é muito importante também, né? Porque no espaço vasto de uma mente universal não há medo. E quando você se identifica com essa mente universal, você também não tem medo. E não surgem questões sobre morte, sobre medo, sobre como alguma coisa é ou deixa de ser, porque não há uma necessidade de entendimento, sabe? A gente consegue compreender que toda necessidade de entendimento, ela depende de pensamentos, né? Ela depende de conexões, é, conexões conceituais, são pensamentos. E aí, se a premissa é conceitual, a conclusão também é conceitual, né? Sempre a gente está preso na pequena mente porque nós utilizamos o instrumento da pequena mente, que é o discurso e os conceitos. Discurso e conceitos têm origem no condicionamento. No condicionamento, tá? Então, por que que surge o medo, Leide? Porque você está condicionado a sentir medo diante de certas situações. Medo, insegurança, tal. E aí é por isso que ela acontece na pequena mente. Ele é uma característica da pequena mente. Na grande mente, que não é diferente de você, nem de ninguém, há um espaço primordial original que vem ah, de uma forma antagônica, oposta a qualquer tipo de limite, de emoção que condiciona a limitação, né? Porque o medo, quando você sente o medo, você quer se esconder. Você quer entrar debaixo do cobertor, cobrir a cabeça. Fala, fala, Lili. Maurício, então, para dar esse salto, assim, do medo para o não medo, né? Hum, Não adianta tentar entender o mecanismo da mente, nem nada. É apenas acessar essa mente universal, então. Isso, perceber, né? Exatamente. Perceber. Acessar é isso. Como é que eu percebo, né? Por exemplo, se você estiver lendo essa colocação do Shuryu Suzuki, né? Só que é o seguinte, ela é sutil, né? Não é qualquer pessoa que não está nem aí ou que não está alinhada com esse tipo de. O que que rola, né? Eu acho que rola uma egrégora, algo muito sutil. É difícil a gente começar
conceitualizar isso, né? Mas a gente sabe que vai acontecendo. Se você está exposta, você está, por exemplo, se expondo ao sol, né? Você vai ficar bronzeada. Agora, se você está fazendo isso, tem que haver uma certa intenção aí de ficar bronzeada, né? Logicamente, um preparo, né? Colocar protetor solar, etc. Mas é algo que é uma consequência. Então, para você falar isso que você está falando, tem que estar envolvida nisso. Para você. Porque se a gente fala isso, por exemplo, você pega esse livro aqui, que eu peguei, eu comprei esse livro, acho que foi a primeira vez que o Dalai Lama veio no Brasil, já faz tempo. Que livro que é, Maurício? É Mente Zen, Mente de Principiante. É do Shunryu Suzuki. Só que eu não praticava, eu não meditava, né? A gente sempre ouve falar do Zen, mas não sabe bem o que é Zen, né? Acho que Zen é ficar. Na, Hã? na boa. Na boa. E também você fala para o pessoal que não tá assim, ligado nisso, né? Aí ele fala assim: ah, você é Zen, você vai sentar e meditar, fazendo zum, né? Não tem nada a ver. Então, ó, eu peguei esse livro, acho que é 90 alguma coisa, cara. Aí eu comprei o livro e fui ler. Como eu não fazia meditação, não fazia zazen, não fazia nada, eu não entendi nada. Não dá para entender. Depois que eu comecei a meditar, tal, aí você consegue entender, porque esse livro exige prática. Não tem como você entender, né? Ele fala muito sobre prática. Porque, na verdade, eles são discursos do mestre, né? Do Suzuki, antes de começar a meditação ou durante a meditação, né? Chama Teisho, né? Que é um discurso que o mestre fala durante. Então, são temas que as pessoas foram gravando e fizeram esse livro. Ele não foi escrito, né? Então, é muito legal. Aí, hoje eu abri, porque hoje eu estava com um grilo na cabeça, que era essa situação, né? De como os pensamentos surgem, os eventos surgem, e são percebidos, né? Então, é aquela questão de quem percebe o que está acontecendo. Aí entra a história de sujeito e objeto, né? Quem percebe é o sujeito. E o que é percebido? São os objetos. E aí o que acontece? A dualidade, sujeito-objeto. E aí eu peguei, abri esse livro e estava marcado já. O que né, caiu aqui e estava marcado é o não dualismo. Não dualismo. O livro sempre tem uns dizeres aqui em cima, depois começa o texto. Vou ler só do não dualismo que está aqui, ó. Deter sua mente não quer dizer parar as atividades da mente. Quer dizer que sua mente impregna todo o seu corpo. Com essa mente plena, você forma o mudra com as mãos. Aí, como é que você vai entender isso se você não medita? O que é mudra, né? O mudra o mudra, né, do zazen é esse aqui, ó. Você vai colocar a mão direita, a mão esquerda por cima, o polegar se une um com o outro no colo. Deixa no colo, né? Aí chama mudra cósmico, porque ele está aqui e formando como se fosse esse oval, né? O universo.
Então, também, esse dedo um tocando o outro, um polegar tocando o outro, ele serve para você estar meditando. Quando você começa, por exemplo, a dormir, cochilar, ele solta. Ou quando você está muito tenso, ele sobe. Então, mudrar, ele é um tocando o outro assim leve, né? Mas o que que me fez hoje? Eu não sei se eu ia trazer isso para o sangue, mas apareceu, né? Então, ah, é bonito também, acho que merece. Antes de eu continuar aqui, alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tudo bem até aí? Tá entendido? Tá, Leide? Tá sim, Maurício, tá entendido. Então tá, então vamos lá nessa questão que eu acho que é um pouco mais profunda, né? Mas tudo bem. Nós dizemos que nossa prática deve ser feita sem ideia de ganho, sem nenhuma expectativa, sem sequer de iluminação. Todavia, isso não significa sentar-se sem propósito algum. Essa forma de praticar, isenta de ideia de ganho, é baseada no Prajna Paramita Sutra. No entanto, se você não tomar cuidado, o próprio Sutra lhe dará uma ideia de ganho. Ele diz: forma é vazio e vazio é forma. Então, o Prajna Paramita, né, que é o Sutra do coração, da perfeita sabedoria, que é o Makahanya Haramita Shingyo, né, que é entoado, né, no início das cerimônia matinal, né, do zazen, nos retiros, né, que é esse sutra, né, Shoka, que a gente fala. Então, ele diz assim, né, que forma é vazio, não sei se vocês já ouviram isso, forma é vazio, vazio é forma, né? O que é esse vazio? O perigo da gente tomar esse vazio como nada, totalmente nada, né? Quando ele fala tudo surge do nada e tudo retorna para o nada, a gente também não tem como entender o que seja nada, porque o nada não é um objeto. E a gente vê também as pessoas brincando, até o Tim Maia eu ouvi ele falando, nada é tudo e tudo é nada, né? Agora, tudo também não é um objeto. Então, é algo que é intangível, não dá para você saber. Tudo, né? Tudo o quê? Né? Nada, né? Nada também não tem como definir, né? Então, esse vazio também fica meio como se fosse a própria manifestação. E forma seria a nossa abordagem com a manifestação. Então, aí tem duas coisas. Você abordando a manifestação. Então, por isso, forma é vazio. Então, é isso que ele quer dizer, tá? Ele diz, forma é vazio. Mas e vazio é forma. Mas se você se apegar a tal afirmação, estará sujeito a se envolver com ideias dualistas. De um lado está você, forma, e de outro está o vazio. O vazio que você está procurando perceber através da sua própria forma. Entendeu como é que é isso? Você aqui querendo entender o que é a realidade através de você mesmo, ou de você mesmo, através dos seus conceitos, da sua concepção, né? Então isso torna a realidade dual. Tem você tentando entender todas as coisas a partir do seu próprio ponto de vista. Isso é forma, querendo entender vazio. Ah, logo,
forma é vazio e vazio é forma, ainda é dualismo. Felizmente, nosso entendimento prossegue afirmando: forma é forma, vazio é vazio. Ele quer dizer, você é você, você tem uma concepção de todas as coisas que não é uma concepção absoluta, não é uma concepção que abrange tudo, né? Você não conhece toda a população da Terra, nem vai conhecer. Você não conhece todas as coisas do universo, nem vai conhecer. Você não conhece todas as coisas do próprio planeta e nem vai conhecer, né? Então isso dá uma noção de uma, não é de uma limitação, mas de uma abertura, porque a limitação é o contrário, é achar que vai conhecer, que você vai conhecer tudo, que você é capaz de conhecer tudo. Não é capaz. Então isso traz uma clareza. E aí você entende que a sua incapacidade de conhecer tudo faz parte de tudo, no sentido da própria realidade. Essa incapacidade também é da própria realidade, que a realidade quis assim, assim é. Dá para entender? Você não está participando disso. Se fosse para Deus te dar o dom de conhecer todas as coisas, você conheceria. Se ele não deu, é porque você não é para conhecer, né? Então, aí a gente pode sentir isso, mas não entende. Ok. Ah, e aí ele fala, aqui não há dualismo, né, nessa situação, porque não há confronto. Eu entendo que é assim, né? Eu estou é, satisfeito com isso, da forma que é. Acaba o confronto. Eu não estou tentando entender, né? Como ele fala que se você se apegar a tal afirmação, você estará sujeito a se envolver em ideias dualistas. Em um lado, você forma, de outro lado, vazio, que você está procurando perceber através da sua própria forma, com seus próprios elementos, né? Com seus próprios instrumentos. Seus instrumentos não são, não têm o potencial de entender o que é isso. Então, por isso que gera a dualidade aí, né? Durante o zazen, quando você tem dificuldade em deter a mente e, apesar disso, continua tentando pará-la, significa que você está no estágio de forma é vazio e vazio é forma, né? Você está naquele estágio de conflito. Contudo, essa forma dualística de prática o conduzirá a uma progressiva unidade com seu objetivo. Quando sua prática se realizar sem nenhum esforço, você poderá deter sua mente. Essa é a fase forma, vazio é vazio. Deter sua mente não quer dizer parar as atividades da mente. Quer dizer que a sua mente impregna todo o seu corpo. Sua mente segue a respiração. Com essa mente plena, você forma o mudra com as mãos. Com essa mente total, você se senta com as pernas doloridas, sem se deixar perturbar por elas. Isso é sentar-se sem nenhuma ideia de ganho. No início, pode se sentir tolhido em sua postura, mas quando não se deixar perturbar por essa limitação, você terá encontrado o significado de vazio é vazio, forma é forma. Portanto, encontrar seu próprio caminho em meio às restrições é o caminho da prática. O que ele está dizendo, né? Quando você não tiver interesse próprio, você está, então, controlando a mente. Quando você não quer mais controlar a mente, aí a mente se controla por si mesma, né? Porque se você combate a mente durante a meditação, você está lá, forma é vazio. Se você se rende à circunstância em que a meditação ocorre, as pernas vão doer, os pensamentos vão acontecer. Se você se relaxa nisso, forma é forma, vazio é vazio. Não tem mais confronto, né?
e não tem ideia de ganho. Qual que é a ideia de ganho? O entendimento. Ah, eu quero saber o que é o universo, eu quero saber o que é despertar, quero saber o que é iluminação, quero saber o que é mente, né? Quero saber essa intenção de conhecer através do entendimento conceitual. É a ideia de ganho. Porque subjacente a isso, existe uma ideia, eu vou me dar bem. Se eu souber disso, eu vou me dar bem. Então, o que quer dizer eu vou me dar bem? O interesse próprio. Você quer acumular algum tipo de coisa, você quer se tornar melhor, entende? Então, essa ideia de se tornar melhor é uma ideia de ganho. Eu quero ser melhor do que eu sou agora, nesse sentido, como ser existente. Se eu quero ser melhor do que eu sou agora, como ser existente, eu estou pretendendo alguma coisa no sentido de um ganho. E eu estou também declarando que esta forma de existir não é completa. Então, ainda falta atingir alguma coisa. Ainda falta conquistar alguma coisa. Se a gente tem essa postura, a gente nunca vai estar satisfeito. Então, Lili, o incômodo acontece, mas o zazen persiste, né? E aí você vai vencendo esse tipo de barreira. Você vai vencendo esse tipo de barreira. E não é que você vai ficar ali até sua perna paralisar, acontecer uma tragédia, né? Aí entra a ideia o exemplo, né? Melhor dizendo, do Ruiko, que eu contei do Bodhidharma, né? Até que ponto você está disposta a ir? O que que você está disposta a abandonar, né? Então, quando ele corta o braço e o sangue derrama na neve, ele mostra para o Bodhidharma que ele está disposto a fazer tudo, né? Que ele não está se importando tanto com a dor no braço, que, que o que o Bodhidharma pode passar para ele, em termos de libertação, né? De ensinamento, é muito mais importante do que a própria vida dele, de repente, né? Então, até onde você está disposto a ir? Até onde você está disposto a ir, né? Isso também tem muito a ver com uma desidentificação, uma desconstrução. Então, é a desconstrução da ideia de si mesmo. Porque toda ideia de si mesmo você faz a partir do seu próprio ponto de vista, né? Tudo que você olhar, você está interpretando a partir do seu próprio ponto de vista. Então, o que você está fazendo? Você está abrindo mão do seu próprio ponto de vista. Porque o ponto de vista que você tem hoje, nós temos todos, é o ponto de vista do perito, que é saber as coisas, ter certeza das coisas. E o ponto de vista do principiante, né, que é a mente zen, mente de principiante, não é um ponto de vista do perito, daquele que sabe, é daquele que está aberto para o aprendizado. Então, o que o principiante está abrindo mão? O principiante tem ideia de ganho? Não, porque ele não tem nada. Ele está aberto a receber o ensinamento, né? Então, essa postura, a postura de você estar sempre aberto ao que vier, ele expurga o medo. Ele expurga o medo.
Ele tira o sentido do medo. O medo passa a não fazer sentido, né? Então, porque aí ele não consegue ser ameaçado mais. Quando você é ameaçado, quando você tem um sentimento em que você é ameaçado, você está considerando aquilo que é ameaçado como algo muito importante, né? Muito valioso, que você não pode perder. Quando você fala, eu não posso perder tal coisa, tem uma ideia de ganho. Por que que você não pode perder? Porque eu ganhei, não é? Não é a verdade? Se eu tenho, né? É por quê? Porque eu ganhei, eu conquistei. Então tem uma ideia de ganho nisso. Então eu não posso perder. Agora, quando você vence isso? Quando você perde o medo de perder. Por que que você perde o medo de perder? Porque você sabe que isso é só uma ideia, que na verdade isso não é real. Que aquilo que você acha que você tem, na verdade você não tem. Não é real. Então, quando isso se torna algo muito claro, você não tem medo de perder, porque você não tem. Como você vai perder uma coisa que você não tem? É ilógico, não tem lógica, né? Então, quando o Dogen foi ameaçado, né, por um como se fosse um governador, né, um chefe lá era na época medieval, né, como se fosse um rei, então, de um feudo, né? Ele mandou chamar o Dogen, que ele estava perturbado, estava com síndrome do pânico, estava passando problema mental, etc. E, e perguntou para o Dogen o que é a verdade, né? Eu já falei aqui para vocês, ah, já toquei nesse assunto com vocês, né? O que é a realidade, o que é a verdade, como ele poderia se libertar daquilo, né? Daquele medo, daquela depressão, de toda aquela opressão, de todo o sofrimento que ele estava sentindo. E aí o Dogen fala para ele, né? O que quer dizer então isso? Aí o Dogen fala: flores na primavera, o cuco no verão, neve gelada no inverno, a lua no outono. Aí esse governante falou: você tá brincando comigo? Aí tirou a espada, né? E falou: Dogen, você tá pronto para morrer? Aí o Dogen falou assim: há muito tempo eu abandonei corpo e mente. Porque essa mente que o Dogen estava falando é essa mente pequena, a mente que tem medo, né? A mente que possui as coisas, a mente que não quer perder algo que possui, algo que tem, né? Então, o fundamento do medo, Leide, é esse: você perder algo que você possui. E como se libertar do medo? Entendendo que você não possui nada, portanto, você não pode perder nada. Se você não pode perder nada, não tem sentido ter medo de perder alguma coisa. E aí é que isso estava tão evidente para o Dogen que ele passa a não ter medo da morte, né? E por que a gente tem medo da morte? Porque a gente acha que vai perder a vida. Por que a gente acha que vai perder a vida? Porque a gente acha que nós temos a vida. Que a vida é algo que nós conquistamos, que é um dom, que é algo que é nosso.
Se você entende que essa vida não é sua, não pertence a você, você não vai ter medo de morrer. Você não pode perder essa vida porque ela não é sua. Então, por isso que os mestres estão pacificados em relação às perdas e ganhos, porque são ideias, somente ideias, né? É como o general que ameaçou o monge também que estava meditando. Todos da cidade fugindo, o exército inimigo invadindo a aldeia e só ficando um monge. E o monge, o general pergunta para ele: você não está entendendo o que pode acontecer aqui? Que eu posso cortar a sua cabeça com a minha espada? Que eu posso trucidar você? Que eu posso matar você? E aí o monge responde: e você não está vendo que eu posso simplesmente morrer? Qual o problema? Então, isso é liberdade, né? Isso é libertação. Libertação dessas convicções que nos aprisionam. A convicção que nos aprisiona de uma maneira mais intensa é achar que esta vida é sua. E por isso você tem que preservá-la, né? Você tem que tomar todos os cuidados, preservar, né? Cuidar. Não estou dizendo para não cuidar, mas esse cuidar excessivo já mostra esse medo, né? De perder a vida. Então, então é isso, meus queridos. Espero que todos tenham aproveitado eu ia falar nosso zazen, nosso satsang. Obrigado.